Salve Maria, povo amado de Deus. Nós estamos aqui na Paróquia Virgem Maria, aqui na comunidade Imaculada Conceição, que é a matriz, e estamos iniciando hoje o projeto Bate-Papo Sentinelas, onde estaremos tratando de diversos assuntos sobre a igreja, e nós queremos apresentar aqui as pessoas que hoje, iniciaram este projeto: a Isabela, o Felipe, o Marcelo, que está ali atrás das câmeras, que está nos ajudando, e eu, Cristiane. Neste dia, o convidado é o seminarista Lucas. Então, assim, essa é a apresentação do projeto. Este projeto conta também com a sua colaboração. Como? Você vai mandar perguntas, curiosidades, aquilo que você também vai querer ouvir nestes bate-papos que teremos futuramente. Iniciando hoje, e eu vou passar para a Isabela, que ela vai apresentar qual é o tema que nós vamos iniciar esse bate-papo. Para começar o nosso projeto, a nossa primeira série vai ser falando sobre os dogmas da Igreja Católica. O primeiro dogma que a gente vai falar é o dogma mariano. E dentro desse dogma mariano, o primeiro que a gente vai falar é sobre a maternidade divina. Para isso, eu vou pedir para o Lucas, nosso convidado de hoje, se apresentar, E ele também vai falar a definição do dogma e quando que ele surgiu. Olá, queridos irmãos, eu sou Lucas, seminarista da Arquidiocese de Vitória. Estou fazendo estágio pastoral aqui na Paróquia da Virgem Maria, Itacibá, com muita alegria. E hoje, fico muito feliz que nossos irmãos me convidaram para estar aqui participando do início desse projeto e falar sobre um tema tão especial que é Nossa Senhora, e que é a padroeira dessa paróquia, que é da Virgem Maria, e da Imaculada Conceição. E como a nossa irmã pediu, nós vamos falar do dogma de Maria, Mãe de Deus, a maternidade de Maria Santíssima. E é um primeiro dogma mariano, que são 4 dogmas, É a maternidade, é a virgindade, é a Assunção e a Imaculada Conceição, E Maria, Mãe de Deus, foi um dogma proclamado em 431 pelo Papa Clementino I. E foi dito da seguinte forma: se alguém não confessar que o Emanuel, que é Cristo, é verdadeiramente Deus e que, portanto, a Santíssima Virgem é Mãe de Deus, porque pariu segundo a carne o Verbo de Deus, seja anátema. Ou seja, o que a igreja diz? Se alguém não crê que Maria é Mãe de Deus, que seja anátema, ou seja, excomungado, que seja amaldiçoado, afastado, porque o dogma é uma verdade de fé revelada por Deus e que nós temos que crer com fé divina e católica. Ou seja, o católico, ele deve crer no dogma. Ele é uma revelação de Deus, Então ele tem que ter a fé divina e católica sobre o dogma. Depois ele tem que tentar compreender, mas a fé vem em primeiro lugar. A gente tem que entender para ver se a gente vai crer. Nós temos que crer e depois de crer nós vamos entender. Sobre entender, Nossa Senhora, ela é mãe de Deus ou mãe de Jesus? Então o dogma, ele nasce nesse contexto. Esse dogma, Maria, Mãe de Deus, ele é um dogma cristocêntrico, Porque para salvar, vamos dizer assim, Cristo, é necessário entender por que Maria é Mãe de Deus. E aí vai entrar essa pergunta do Felipe, Ela é Mãe de Deus ou Mãe de Cristo? Eu poderia responder de uma forma simples, Porque Jesus, ele não é Deus, Se ela é mãe de Jesus, é mãe de Deus, É uma coisa meio lógica. Mas existe uma coisa ainda mais além, Para que esse dogma tenha surgido. Primeiro, a gente tem que entender um pouco da Santíssima Trindade, Nós sabemos que nós acreditamos em um só Deus, Mas são 3 pessoas, 3 pessoas distintas, O Pai, o Filho e o Espírito. E todos eles estão uma natureza divina, correto? Uma natureza divina. O Pai é divino, o Filho é divino e o Espírito é divino, O Filho, que é Jesus, encarnado, nós chamamos de Verbo, O Verbo é Jesus, é o Filho. Ele é a natureza divina. Mas um dia, Deus se encarnou. O Filho se encarnou. O Pai mandou o Filho para vir à humanidade. Então, quando Jesus se encarna, o Verbo se encarna,
ele assumiu uma nova natureza, que é a nossa, humana. Então Jesus, ele é uma pessoa só, correto? Mas ele tem duas naturezas, a divina, por isso que a gente chama que ele é consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma natureza, né? E ele é humano, consubstancial a nós, né? Ele assumiu a natureza humana, exceto o pecado, né? Então, nesse tempo, onde o dogma foi proclamado, surgiu um homem herege chamado Nestório, com uma heresia chamada nestorianismo. O que eles diziam? Que Jesus tinha dois eus. Um era o homem Jesus e o outro era Deus Jesus. Era como se fosse dois Jesus, né? E aí começaram a dizer que Maria era só a mãe de Jesus, como homem e não como Deus. O que muitas igrejas hoje dizem isso também, né? Uma heresia antiga, né? Lá, muitos tempos atrás. Então, Nestório começou a dizer mais ou menos isso. E aí a igreja disse não. Existe um Cristo só, um só Jesus. E se tem só um Jesus, ele tem duas naturezas, 100% homem e 100% Deus. Então, no ventre de Maria, não tinha um Jesus pela metade. Existia Jesus inteiro, que é uma pessoa só. Então, por isso que a igreja proclamou que Maria é a mãe de Deus, porque dentro dela não estava Jesus humano, estava Jesus inteiro, o verbo inteiro, Jesus, natureza humana e divina. Então, se a gente falar que Maria é só mãe de Jesus, nós estamos separando. Nós estamos falando que existe um Jesus que é homem e um que é Deus. E não existe um Jesus que é homem e um que é Deus, existe um só. E ele é completo. E isso é um problema. Por quê? Quando a gente diz que separa, a gente joga para fora a nossa salvação. A nossa salvação jogada fora. Porque só pode ser salvo aquilo que foi assumido. Se Jesus fosse só homem, ninguém ia ser salvo, porque um homem não pode salvar o mundo. E se Jesus fosse só Deus, também não havia salvação, porque era preciso que ele assumisse a nossa humanidade. Então, quando eu digo que separo Jesus, eu estou jogando fora a salvação, porque só foi salvo aquilo que Jesus assumiu. Então Jesus, ele é uma só pessoa, e ele, uma só pessoa que porta duas naturezas, a humana e a divina. Então a igreja, para proclamar isso, ela diz Theotokos, né, que é uma palavra grega que significa mãe de Deus. Maria é a mãe de Deus, porque Jesus está, e eu separando, como nossos irmãos, alguns irmãos protestantes fazem, eu estou jogando fora a nossa salvação, porque eu estou dizendo que não foi assumido, não. O próprio Deus assumiu a nossa humanidade e se encarnou aqui, no seio, né, no ventre de Maria. Então, Maria, mãe de Deus, né? Jesus, Deus. E como assim nós poderíamos explicar, então, porque nós estamos falando de Maria, mãe de Deus, este dogma. E eu tenho uma curiosidade, para até mesmo, talvez muitas pessoas têm, e existe uma discussão, eu já vi pessoas discutirem, sim, não, que esposa do Espírito Santo, este título, esposa do Espírito Santo, está certo, não está certo? Então, assim, muitos santos usaram esse termo, né? Que Maria é a esposa do Espírito Santo. O próprio São Luís Maria Grião de Montfort, né, que escreveu muitos livros, mas um dos mais famosos desses nossos tempos é o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora. E ele ali também fala, né, de Maria como a esposa do Espírito Santo. E ele dá uma explicação até muito bonita. Ele diz que na Trindade, cada pessoa da Trindade gera. Então o Pai, ele gera o Filho, né? Tanto que no creio a gente fala que o Filho é gerado, não criado. O Pai gera o Filho desde toda a eternidade. E o Pai e o Filho, do Pai e do Filho procede o Espírito, né? Então, do Pai e do Filho procede o Espírito Santo. E o Espírito Santo, né? Qual é a geração dele, vamos dizer assim, né? E aí São Luís diz que o Espírito Santo se torna fértil em Maria, porque assim como o Pai da eternidade gera o Filho, né? O Espírito e o Pai e o Filho juntos, desde toda a eternidade procede o Espírito em Maria se torna fértil e gera o Cristo encarnado, porque é Ele que fecunda Nossa Senhora. Não que o Espírito Santo seja infértil, né? Porque Ele é Deus, Ele é realizado e poderoso.
mas é uma forma alegórica, né, e simbólica de mostrar que Deus quis precisar de Maria. Deus não precisa dela, mas Ele quis precisar-se dela, e Ele que fecundou Nossa Senhora divinamente e fez surgir o Verbo encarnado. O Verbo sempre existiu, mas é através do Espírito que o Cristo se encarna no meio de nós. Assim que o anjo diz, né? O Espírito descerá sobre ti e te cobrirá com a sombra do Altíssimo, e vai nascer de ti o Salvador, né? Então, nós podemos sim dizer que ela, de alguma forma, é a esposa do Espírito, né? Ela é a filha de Deus Pai, a mãe de Deus Filho e a esposa do Espírito Santo, né? Nossa Senhora. E como você, né, citou ali que o anjo disse, né? E onde está isso? Está na Bíblia. Exatamente. Então, assim, para tirar qualquer dúvida, a gente, tudo isso, para se tratar de Nossa Senhora, nós estamos falando dos dogmas marianos, tudo precisa ser embasado na verdade, que é a palavra. Então, este dogma, né, Maria, Mãe de Deus, ou a maternidade divina, onde na palavra está a inspiração para a igreja, né, colocar, proclamar, né, este dogma? Uma das passagens, né, que nós podemos usar para mostrar um pouco, esclarecer biblicamente esse dogma, é Lucas 1:43, onde a Virgem Santíssima, né, vai visitar sua prima, Santa Isabel, e quando ela chega, né, na casa de Isabel, Isabel exclama, né, de onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? E essa palavra Senhor, né, no grego, Kyrio, ela era usada sempre para Deus, né? Então, de alguma forma, Isabel diz, né, como posso merecer que a mãe do meu Deus venha me visitar? E no século III, né, nós encontramos escrito também uma oração, que é uma das primeiras orações à Nossa Senhora, uma das mais antigas, que diz, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Então, os primeiros cristãos já diziam, Maria, Mãe de Deus, né, Theotokos, esse termo, né, que fala Mãe de Deus. E o concílio, né, eu nem falei, né, o concílio de Éfeso, que proclama, né, esse dogma, ele vai simplesmente confirmar a fé. O concílio não inventa a fé, ele confirma a fé. E aí, essa heresia que eu falei do nestorianismo, né, ela vai impulsionar aí essa reflexão, né, para dizer, olha, Maria não gerou uma natureza dentro dela, né? Ela não gerou a natureza humana de Jesus, ela gerou uma pessoa. Jesus, o Verbo, foi gerado aqui, né, encarnado, né? O Verbo já existia antes dela, né? Jesus já existia antes dela, desde toda a eternidade, o Verbo, mas se encarnou nela. E aí, por isso que a gente costuma dizer que Jesus é consubstancial ao Pai, mas também é consubstancial a Maria. Consubstancial ao Pai na divindade, né? Porque Ele é Deus, mas a Maria porque Ele é homem, né? E tudo que de humano que Jesus tem, Ele recebeu dela. Ele foi gerado, todo o DNA de Cristo é de Maria. Por isso é consubstancial a ela e a nós, né? Ela simboliza todos nós também de alguma forma, né? Então a humanidade de Cristo veio dela, né? Porque Deus escolheu assim, né? Deus assim o quis. Privilégio, né? Eu imagino uma coisa, né? Se nós aqui na Terra queremos dar privilégios à nossa mãe, porque amamos, imagina Deus, né? Bom, esse dogma é o segundo dogma, né? O primeiro foi Maria, Mãe de Deus, né? Lá no concílio de Éfeso. E agora o dogma da virgindade, ele foi proclamado em 649, no concílio regional de Latrão. E ele diz bem assim: O dogma chama Perpétua Virgindade de Maria. E por que perpétua? Você acabou de assistir o primeiro capítulo da série sobre os dogmas marianos. Este foi o vídeo sobre a maternidade divina. O nosso próximo tema será sobre a perpétua virgindade de Maria. Então não perca, ative o sininho para que você possa receber a notificação quando o próximo vídeo chegar.